Salvação e Serviço, capítulo 5, Motivação histórica. Embora a obra em favor dos jovens não tivesse recebido grande ênfase no início da história de nossa igreja, esses não foram de todo excluídos ou esquecidos. Nos primeiros tempos do movimento adventista, pouco se fez para instruir as crianças nas doutrinas professadas por seus pais. A primeira semente foi plantada no verão de 1852. Germinando e criando raízes, ela desenvolveu-se e se tornou o que agora conhecemos como a obra da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto viajava de carruagem entre Rochester, estado de Nova York, e Bangor, estado do Maine, Tiago White sentiu-se impressionado com a necessidade de um sistema ou plano regular de lições bíblicas, especialmente adaptadas para os jovens. Depois de almoçar à margem da estrada e enquanto esperava que seus cavalos também comessem e descansassem, ele usou a cesta do almoço como mesa e escreveu as primeiras lições da escola sabatina. É a partir desse ato que podemos traçar a história e o desenvolvimento de um ministério jovem em nossa igreja, o qual continua até hoje. Para colocar essas lições nas mãos dos jovens, uma nova publicação teve início em agosto de 1852, The Youth Instructor. Essa publicação desempenharia um relevante papel no preparo dos jovens e no desenvolvimento de nosso ministério em favor deles. O preço da assinatura, 25 centavos por ano, parecia elevado para algumas pessoas, mas foram tomadas providências para que crianças e jovens pobres a recebessem gratuitamente. Durante os primeiros anos de desenvolvimento de nossa igreja, eram os pequeninos que mais sofriam por falta de lições apropriadas. Assim, a publicação The Youth Instructor, de 1861 e 1862, era o ponto de partida das lições para crianças numa série de perguntas sem relação umas com as outras, as quais apareceram sob o título Perguntas para os Pequenos Estudantes da Bíblia. Foi nessa época crítica do desenvolvimento da obra em favor dos jovens através da escola sabatina que o professor G.H. Bell foi recebido como membro da igreja de Battle Creek. Durante muitos anos, ele havia sido professor e tinha considerável experiência no trabalho da escola dominical. De imediato, G.H. Bell assumiu a responsabilidade do avanço da incipiente escola sabatina. Em 1869, Bell preparou para o The Youth Instructor 2 séries de lições do Antigo Testamento em uma linguagem apropriada para crianças. Começava com a Semana da Criação e estudos acerca do livro de Daniel. Numa abordagem adequada aos jovens, a partir desse começo, o professor Bell elaborou e imprimiu uma série de lições para jovens, chamada Lições da Bíblia para a Escola Sabatina. Foi esse o primeiro passo rumo à divisão dos jovens pela faixa etária. As primeiras escolas sabatinas de que se tem registro foram realizadas em Rochester e Bucksbridge, no estado de Nova York, em 1853 e 1854. John Bington, que mais tarde se tornou o primeiro presidente da Associação Geral, era o líder em Bucksbridge. Essas iniciativas da igreja em favor dos jovens eram realmente escolas sabatinas no verdadeiro sentido. A condição para a pessoa tornar-se membro dessas classes era baseada na aceitação de sua responsabilidade no sentido de educar e instruir os jovens da palavra de Deus. A motivação básica do ensino era a esperança da aceitação pessoal, por parte dos jovens, das verdades estudadas. O ano de 1870 assinala o momento em que as 2 maiores necessidades das escolas foram, ao menos em parte, atendidas, ou seja, uma forma simples de organização e lições apropriadas para as várias idades. Nos anos subsequentes, formaram-se em quase todas as escolas as classes para jovens, intermediários e primários. Reconhecia-se que deveria haver uma organização mais completa, para que se alcançasse maior unidade. Em 1877, foi organizada a primeira Associação da Escola Sabatina. A partir de agosto de 1877 e durante os 10 anos seguintes, a obra organizada das escolas sabatinas alcançou ganhos surpreendentes e se manifestou uma crescente compreensão acerca do ministério em favor da juventude.
Por ocasião da Assembleia da Associação Geral realizada em Battle Creek em 1878, formou-se a Associação das Escolas Sabatinas da Associação Geral. O nome foi mudado em 1886 para a Associação Internacional da Escola Sabatina. Durante esse período foram introduzidos o treinamento de liderança e a produção de materiais de ensino. Realizavam-se escolas sabatinas em reuniões campais, e não era incomum haver classes especiais para crianças como parte do programa das reuniões campais. Desenvolveu-se uma conscientização cada vez maior acerca da necessidade de salvação pessoal para os jovens, e apesar de a salvação não ter sido menosprezada antes, agora sua ênfase mediante o ensino se tornava mais importante. Ao mesmo tempo, apresentou-se perante a Igreja uma filosofia da verdadeira educação que fora mudando ao longo dos tempos. Muitos viram a necessidade de a Igreja ter suas próprias escolas, e como resultado estabeleceu-se um sistema educacional compatível com nossa crença e nossa própria missão. Essa corrente paralela de interesse na obra em favor dos jovens trouxe consigo uma nova dimensão, e a combinação dessas influências deu uma razão mais definida para a obra entre a juventude. A salvação dos jovens chegou a ter prioridade absoluta. No trabalho junto aos jovens, nossas escolas eram vistas como um instrumento para educá-los, prepará-los e colocá-los no campo do serviço. Por volta de 1880, todavia, ainda não existia nenhum tipo de conceito ou tentativa oficial de organização da juventude, mas Deus estava nessa obra silenciosamente atuando sobre a mente e o coração de rapazes e moças do mundo inteiro, preparando a igreja para avançar unida. Com o número crescente de jovens na igreja, a ênfase passou a ser a salvação e serviço. Incitados pelo Espírito Santo, grupos e sociedades de jovens surgiram em muitas partes do mundo, com a iniciativa de Luther Warren e Harry Feller em 1879. Essas sociedades começaram naturalmente a proliferar. Na virada do século, mais de 70 grupos de jovens se haviam formado na igreja. Não havia dúvidas quanto ao objetivo desses grupos. Luther Warren, em seus escritos, conta que ele e Harry Feller fundaram a primeira sociedade de jovens como consequência de uma profunda preocupação quanto à declinante espiritualidade que se manifestava na vida de seus amigos e de muitos outros jovens da igreja. Outra grande razão para a formação dessa primeira sociedade de jovens foi o intenso desejo de trabalhar para o mestre. Acerca do período de 1880 a 1900, após a organização dessa primeira sociedade, Flora Plummer escreve: com exceção de alguns poucos lugares em que se realizava uma obra esporádica e fragmentada em favor da juventude, os líderes dispensavam pouca atenção ao preparo de nossos jovens nas igrejas, e o verdadeiro problema da salvação de nossos jovens para o reino de Deus parecia não ser reconhecido de forma alguma como problema. Nesse aspecto, assim como em outras questões, o Senhor, por intermédio do Espírito de profecia, apontou a negligência e indicou o remédio. O primeiro testemunho apelando para que a igreja fizesse algo definido em favor dos jovens foi escrito por Ellen White em Melbourne, Austrália, a 19 de dezembro de 1892. Foi lido perante a Comissão da Associação Geral por seu presidente em 29 de janeiro de 1893. Nesse testemunho aparece parte do parágrafo que tem sido citado tão frequentemente desde então. Temos hoje um exército de jovens que podem fazer muito se forem devidamente encorajados e dirigidos. Queremos que nossos filhos creiam na verdade. Desejamos que sejam abençoados por Deus. Queremos que desempenhem uma parte em planos bem organizados para ajudar outros jovens. Sejam todos tão bem preparados que possam representar devidamente a verdade, dando razão da esperança que neles há e reconhecendo a Deus em todo o ramo da obra no qual estejam qualificados para trabalhar. Esse testemunho foi logo seguido por outros nos 4 meses seguintes, com instruções mais definidas acerca da organização do trabalho em favor dos jovens. Seguem-se alguns trechos desses testemunhos, que apresentam claramente o objetivo e o rumo da obra em questão.
Moços e moças, não podeis formar grupos e, como soldados de Cristo, alistar-vos para a obra, colocando todo o tato, habilidade e talento a serviço do Mestre, a fim de salvar almas para ele? Que cada igreja se forme em grupos para realizar esse trabalho. Organizar-se-ão como obreiros os moços e as moças que realmente amam a Jesus, não apenas em favor daqueles que professam ser guardadores do sábado, mas também daqueles que não pertencem a esta fé? Que se forme um grupo semelhante aos da sociedade no empenho cristão, e veja-se o que pode ser feito por todo agente humano responsável, atento às oportunidades de serviço para o Mestre. Tem ele uma vinha na qual todos podem realizar bom trabalho. A humanidade sofredora necessita de ajuda em toda parte. Trechos de cartas de Ellen White relativas à obra médico-missionária com data de 2 de outubro de 1893. Mesmo que pastores, evangelistas e professores negligenciem a obra de buscar o perdido, não suceda que as crianças e os jovens negligenciem ser praticantes da palavra, que moços, moças e crianças saiam a trabalhar em nome de Jesus, que se unam em torno de algum plano e ordem de ação. Não podeis formar um grupo de obreiros, separar um tempo certo para orar juntos, pedir que o Senhor vos dê sua graça e partir para uma ação unida? Deveis consultar homens que amem e temam a Deus e que tenham experiência na obra, para que, sob a orientação do Espírito de Deus, possais fazer planos e elaborar métodos mediante os quais podereis trabalhar com seriedade e obter resultados certos. Esses e outros testemunhos do Espírito de profecia reforçavam as seguintes ideias. Primeiro, como igreja, deveríamos levar muito mais a sério a obra em favor dos jovens. Segundo, a salvação da juventude deveria ser uma prioridade. Terceiro, a igreja deveria dar passos no sentido de organizar a obra em favor dos jovens. Quarto, grupos de jovens deveriam ser organizados em todas as igrejas. 5. Esses grupos deveriam ser compostos por jovens que verdadeiramente amassem ao Senhor. Sexto, o propósito desses grupos deveria ser o de organizar os jovens para o serviço. Sétimo, esses grupos deveriam oferecer não só o necessário preparo, mas também oportunidades de serviço. Oitavo, esse serviço teria bom êxito e revelar-se-ia uma bênção para a igreja e a juventude. Recebidas as mensagens, a resposta não tardou a vir. Pessoas, igrejas e instituições, reconhecendo a necessidade, deram início a tentativas aparentemente desorganizadas, no sentido de formar grupos ou sociedades de jovens. Em 1893, foi organizada a Sociedade Jovem de Serviço Cristão em Collegeville, estado de Nebraska. Luther Rowan deu início ao grupo Raios do Sol, no estado de Dakota do Sul, em 1894. Seu objetivo era liderar os jovens no trabalho missionário. Em pouco tempo, surgiram outros grupos diferentes partes do estado, e em 1896, os membros desses grupos realizaram uma convenção. No estado de Michigan, vários grupos de jovens se organizaram com o objetivo de buscar o Senhor em oração e ajudar os necessitados. A Sociedade Jovem de Dorcas, reunida no lar de Uriah Smith, foi um desses grupos. Posteriormente, o nome foi mudado para Grupo de Ajuda Cristã. Um grupo denominado Josué e Caleb começou no estado de Ohio. Num encontro em Monte Vernon, em 1899, os obreiros de Ohio fizeram um estudo cuidadoso dos testemunhos seletos de Ellen White, para investigar mais acerca das necessidades dos jovens. Na reunião campal seguinte, aprovou-se uma recomendação para que os jovens se organizassem de maneira definida. Aqueles que participassem da organização seriam conhecidos como missionários voluntários e assinariam o seguinte compromisso: reconhecendo os preciosos dons que o Senhor me tem dado, apresento-me como voluntário para servir-lhe em qualquer lugar deste vasto mundo para onde o seu Espírito me conduzir, em qualquer tipo de atividade que ele possa indicar. Essa organização continuou prosperando, e é interessante notar que 3 dos líderes foram chamados para trabalhar em terras estrangeiras antes que a ideia dos missionários voluntários de Ohio fosse assimilada na Organização Geral de 1907. A obra entre os jovens não ficou confinada à América do Norte.
Antes da virada do século, aproximadamente 70 grupos ou sociedades se haviam organizado no mundo. Sobre esse assunto, Matilda Erickson faz o seguinte comentário: quanto deve a organização dos jovens ao espírito de profecia? As mensagens provenientes dessa fonte trouxeram essa organização à existência e ao longo de todo o caminho, os obreiros que trabalham em favor dos jovens têm encontrado nos testemunhos uma das melhores fontes de auxílio para se traçar planos para essa obra em favor da juventude. As mensagens do espírito de profecia provenientes daquela fonte chamaram essa organização à existência e ao longo de todo o caminho, os obreiros que trabalham com os jovens têm encontrado nos testemunhos as suas melhores fontes de auxílio na elaboração de planos para a obra em favor da juventude. As mensagens do espírito de profecia, desde então, têm fornecido a base para o desenvolvimento desse movimento e devem sempre permanecer como parte inseparável da história da obra em favor da juventude. Ao recapitular os esforços pioneiros para termos hoje a organização dos jovens, lembramo-nos da história do movimento adventista. Assim como indivíduos se ergueram para pregar a mensagem do advento em diferentes partes do mundo, assim também as sociedades de jovens começaram a brotar por volta de 1890. Essas sociedades não só atenderam uma exigência imediata, mas também apontaram para a necessidade de uma organização geral no trabalho com os jovens. Nasceram espontaneamente a partir de uma carência universal em comum. O mestre havia dado ordens para que se fizesse algo, e sua palavra não voltaria para ele vazia.